Saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui, incentivando a todos buscar a palavra de Deus, porque creio aí que é a única conexão que a gente tem com Deus, é buscar a sua palavra, a sua verdade, você se alimentar com essa verdade e através do conhecimento você tem aí a libertação, a cura, a salvação, E aqui eu trago uma palavra que está em Salmos 116, versículo 8, onde o salmista fala aí que Deus o livrou de 3 males, Deus o livrou de 3 males, são 3 livramentos de Deus, que Deus deu a ele, e creio que todos que se conectam aí em espírito e em verdade com Deus, buscando aí a sua palavra, com certeza Deus vai aí entrar com providência no livramento, Então aqui no Salmo 116, versículo 8 diz: Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Glória a Deus, aleluia. Veja só o que o salmista disse a Deus, que Deus o livrou, a alma dele, da morte, das lágrimas e os seus pés da queda. Então, 3 livramentos que Deus deu ao salmista, que é o rei Davi, o rei Davi que escreveu aí os Salmos, Então, ele está conversando com Deus, e falando que Deus o livrou de 3 males. Então, o primeiro mal aí que Deus livrou Davi foi a sua alma da morte. Meus irmãos, quando fala livrar a alma da morte, isso quer dizer que Deus o livrou da morte espiritual. A pior morte, que é realmente a morte, que realmente destrói totalmente, que não é a morte do corpo, é a morte da alma. Então Deus estava dando um livramento aí ao salmista a sua alma da morte espiritual. E o que são essa morte espiritual? O que é, O que é essa morte espiritual que o rei fala aí que Deus o livrou? Então a morte espiritual o que é? É a falta de fé em Deus, é a falta de amor, é a falta de esperança, é a falta de confiança em Deus, é a falta da sabedoria, do discernimento. Então, meus irmãos, veja aí o livramento que deu, o primeiro livramento aí que Deus deu ao salmista, livrar ele a sua alma da morte, quer dizer, a morte espiritual. Deus livrou ele da cegueira do inimigo. Deus o livrou da morte espiritual. São todas essas coisas que acabaram de dizer, Falta de fé, falta de confiança em Deus, a falta de procura a Deus, A falta de discernimento, de entendimento, a falta de sabedoria, a falta de esperança, a falta de fé, tudo isso são mortes espirituais. E por que acontece muito essa morte espiritual? Porque as pessoas estão muito atreladas ao mundo. As pessoas estão muito atreladas ao materialismo.
né? Então ela põe mais as suas confianças, os seus corações, os seus entendimentos no materialismo e não no que é espiritual, no que é verdadeiro, né? O que é eterno. Por isso que existe a morte espiritual. Né? Muitos estão mortos aí espiritualmente. Então o salmista fala aqui, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Então Deus o livrou, né, da falta de fé, de sabedoria, de discernimento. Deus o livrou das concupiscências do mundo, né? Livrou a alma dele, está agarrado ao materialismo, as coisas mundanas, as coisas passageiras. Então foi isso. Deus, o primeiro livramento que Deus deu ao salmista, livrar sua alma da morte, a morte espiritual, que é a morte para sempre. Acabou, acabou. Não tem volta. Então o salmista, né, falando aí para Deus, que Deus o livrou da morte, da sua alma, da morte espiritual. Então muitos estão aí atrelados ao mundo, agarrados ao mundo, às coisas do mundo, às concupiscências, vaidades, ilusões, né? As soberbas, agarrados a títulos, a riquezas, as coisas, tudo passageiro aí. Essas pessoas estão mortas nessas coisas passageiras, porque tudo que é passageiro é morte. É morte. Que passa, morre. Então Deus o livrou a sua alma da morte. Tu está pegado ao mundo, tu está pegando as coisas do mundo, está pegado às coisas do mundo, né? Da morte, porque tudo passa. Então a primeira coisa aí, o primeiro livramento aí que Deus deu foi livrá-lo a sua alma da morte, que é a morte espiritual. A segunda morte, seus olhos da lágrima, é o que? Deus livrou o salmista aí das lágrimas, por quê? Porque o salmista talvez estava muito apegado ao mundo, né? As coisas do mundo. Então Deus livrou da lágrima, que é o quê? Livrou da dor, livrou do luto, livrou das angústias, né? Livrou das tristezas do mundo, né? Das decepções do mundo. Tanta gente aí, tantas pessoas põem a fé em pessoas e acaba se decepcionando, né? Essas pessoas choram de decepções, né? Você vê o caso aí que eu assisti um vídeo aí de uma senhorinha, né? Abraçada com um cantor aí, né? E ela pedindo para tirar uma foto com ele e ele totalmente arrogante e não se portando com essa senhorinha, tal. Então isso tudo, gente, traz o que? Traz lágrimas, traz decepções, traz angústias. E se agarra muito, se apegar muito às coisas passageiras também, traz muitas angústias, muitas tristezas, né? Vaidade, tem muitas pessoas se acabando por causa de vaidade, gente, tem muita gente morrendo por causa de vaidade. Tem tantas pessoas aí belas, né? Pessoas são belas e de repente as pessoas vão para fazer tratamentos estéticos, né? Fazendo harmonização facial, fazendo coisas estéticas aí, acaba morrendo aí no centro cirúrgico, numa UTI, se acabando. E pessoas que você vê aí com uma beleza, poxa, uma pessoa bela, uma pessoa linda por fora, né? Mas por dentro toda acabada, toda triste, toda angustiada, né? Chorando mesmo. Então é isso que a segundo livramento que Deus deu aí ao salmista foi livrar das lágrimas. As lágrimas por quê? Por ele não ter as suas decepções, suas angústias, suas tristezas, as suas ilusões, decepções do mundo, que todo mundo tem aflições, decepções, né? Muitas decepções na terra. Então Deus o livrou aí das lágrimas.
Então foi mais um aí livramento que Deus deu ao salmista, o segundo livramento, livrá-los das lágrimas, das decepções, né? Do luto, das angústias, da saudade, né? Das decepções, né? E muitas coisas aí que está fazendo muita gente chorar. Então Deus deu esse livramento aí e espero que tudo aí se conscientize, né? Com esse versículo desse Salmo 116, versículo 8, né? E o terceiro livramento que Deus deu aí ao salmista foi livrar seus pés da queda. Deus livrou o salmista aí dos seus inimigos, né? De pessoas invejosas, de pessoas fofoqueiras, de pessoas maliciosas, maldosas, de pessoas caluniadoras, né? De pessoas cheias de maldade, que inventam as coisas, as pessoas, falsos testemunhos, né? Então Deus livra aí os pés, né, da queda, né, desses maliciosos, desses maldosos, desses males, né, dos hipócritas, dos invejosos, né? Deus livra aí das circunstâncias contrárias, né, dos ventos contrários. Então Deus dá aí o livramento. Por isso a importância de se conectar com Deus e através da sua palavra nós nos conectamos com Deus, através das orações, né? Orações em espírito e em verdade, buscando Deus em espírito e em verdade. Então Deus dá todo esse livramento. Deus está aí mostrando, Deus está aí falando o tempo todo aí, ó. Mais uma voz aí de Deus aí, Deus está falando o tempo todo nas Escrituras Sagradas. A voz de Deus está aí nas Escrituras Sagradas. Ouve quem quer. Ela está aí gratuita, Deus está falando o tempo todo. O sábio, quem for sábio aí, busca aí a voz de Deus. Ela está escrita aí nas Escrituras Sagradas. Então busca aí. Ele está o tempo todo falando, ele está o tempo todo aconselhando, né? Ele está o tempo todo chamando. Né? Cada dia, cada oportunidade, cada momento, Deus está dando a oportunidade de buscá-lo. Todos os dias, cada dia que você acorda, é uma oportunidade que Deus está lhe dando de viver e também de buscá-lo, né? Busque, Deus está falando aí na Bíblia o tempo todo e está dando vários conselhos para que você não venha perecer, auto se destruir e deixar que o inimigo lhe destrua, né? Quem vai aí no conselho de Deus, nos seus ensinamentos, nas suas instruções, com certeza não se dará mal, né? Então aí eu trago esses 3 livramentos de Deus aí que está no Salmo 116, versículo 8, né? O salmista aí falando que Deus deu esse livramento a esses 3 livramentos a ele, né? Que é porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, a morte espiritual, que é a pior morte, que é aquela morte que você não tem conhecimento, entendimento, você não tem sabedoria, você está ali preso, cego ao mundo, né? Morto, né? E os olhos das lágrimas, que é das decepções, né? Que todos têm aí decepções, né? E acaba se dando mal também com essas decepções e acaba o choro aí, Deus livra aí do choro. E também os pés da queda aí, né? Dos ventos contrários, né? Das mentiras, das vaidades, das calúnias, né? E todo o mal aí que leva a pessoa à ruína, né? Então Deus livra aí os pés da queda, da queda. Então é isso aí, meus irmãos, busca Deus, busca o Senhor, segue aí os seus ensinamentos, obedece, com certeza não irá mal na vida, com certeza. Busca aí em espírito e em verdade, que com certeza Deus chegar com providência na sua vida, meus irmãos. Amém. Fica na paz do nosso Senhor Jesus com essa verdade. Deus abençoe a todos, né? Todos tenham aí um bom fim de ano e um bom início de ano e um ano inteiro de bênção.